Eu vou estar mostrando para vocês hoje como eu fiz o meu branco Carrara. Não saiu como eu esperava, mas todo aprendizado é válido. Então vem comigo. Galerinha, talvez esse vídeo fique um pouquinho comprido, mas se vocês puderem, assiste até o final, porque eu vou estar mostrando as dificuldades que eu tive e é bom vocês assistirem para não cometer os mesmos erros que nós cometemos. O material utilizado foi esse efeito mármore, base, né, da Coral. Diferente do primeiro vídeo que eu postei, quem não assistiu eu vou deixar aqui nos cards para ir lá e conferir. Esse material ele deve ser aplicado como se vocês estivessem aplicando massa corrida e não fazendo movimentos aleatórios. A primeira demão ela sempre vai ser mais grossa que a segunda e a terceira, para que ela venha ter uma estrutura. Lembrando que a parede ela foi preparada, certo? Com uma mão de tinta, porque a tinta estava já bem feinha, a gente fez o lixamento, aplicou uma mão de tinta, depois a gente lixou bem de leve para tirar qualquer resíduo que ficou do próprio rolo. E aí depois eu vim com pano úmido, secando e aplicando a base. Feita a primeira demão, vamos aguardar agora 8 horas para a gente entrar com a segunda demão. Alguns pontos no vídeo parece que a parede está com as manchas, mas é o lustre de minha mãe que quando reflete, ela fica com essas manchas na parede. E essa parte que nós escolhemos para fazer o efeito, na verdade que minha mãe escolheu, infelizmente ela tem pouquíssima luminosidade e que acabou interferindo um pouquinho no resultado final. Então, após ter secado, né, no dia seguinte eu vim fazendo a aplicação da segunda demão, da mesma forma que a primeira, porém uma camada mais fina e bem esticada, sem deixar nenhuma rebarba. Detalhe, eu não lixei nem a primeira e nem a segunda demão. Eu tive uma grande dificuldade, gente, porque eu tive problema com a luminosidade, mesmo utilizando um refletor, ele não era tão forte assim. A parede ela estava de contraluz, então foi um desafio para mim fazer essa parede de minha mãe. E aí eu dei a segunda demão, que ficou assim, bem raspado, observe que não ficou nenhuma rebarba. E eu esperei o tempo de 4 horas para entrar com a terceira. No mesmo dia eu dei a segunda e a terceira, e no dia seguinte eu entrei com lixamento. Terceira demão dada, seca. No início do vídeo eu citei algumas dificuldades que tivemos e essa é uma delas. Foi no momento de efetuar o primeiro lixamento, porque como a sala de minha mãe ela é bastante escura, utilizamos esse refletor, porém ele não foi o suficiente para mostrar ainda algumas partes que ficaram sem lixar. E você só consegue perceber, gente, quando vocês fazem esse tipo de trabalho, se você realmente não fizer um lixamento perfeito, quando vai fazer a laminação e a compactação e a aplicação de cera, porque aí mostra toda a imperfeição que ficou. Para preparar o material dos efeitos, você vai precisar utilizar a massa, né, o fundo branco do próprio efeito mármore e utilizar esse corante, né, na cor preta. Não tem preferência de marca, porém tome cuidado porque ele chega na tonalidade muito rápido para também não ficar escuro e acabar prejudicando o trabalho de vocês. Nesse momento é onde entra a nossa segunda dificuldade, acredito que a maior, que é a parte de fazer os desenhos, o efeito do branco Carrara. Eu fiz na parte esquerda e também tive dificuldade, porém eu oriento que vocês, antes de aplicar o desenho na parede, façam um modelo, seja no papel, seja um quadro que vocês tenham como modelo, mas nunca como experiência, tá, gente? Nunca tire desenho da mente de vocês e vá aplicando direto na parede, porque a chance de não dar certo é muito grande. A não ser se você realmente for um grande desenhista, um artista plástico, aí tudo bem, mas se você não tiver experiência com esse tipo de trabalho, não caia na besteira de fazer direto na parede, porque com a minha experiência não vai dar certo. Eu tinha, na verdade, um modelo para ser seguido, esse modelo que eu deixei aqui na foto, só que infelizmente não foi seguido, foi feito na mente um modelo e
Não ficou da forma que eu esperava, mas serviu como experiência, né? Para que na próxima vez a gente siga o modelo e garantir, né, que realmente fique bom. E esse foi um dos fatores negativos do nosso trabalho. Na verdade, confesso que fiquei um pouquinho decepcionada com esse resultado. Eu tinha todo um projeto ao qual acredito que não foi executado da forma que eu queria. Mas serviu de experiência para a próxima, né, para não cometer os mesmos erros. E escreve aqui nos comentários o que vocês acharam, né, desse efeito que foi feito. Gente, aproveitando, eu vou deixar aqui novamente na descrição desse vídeo o YouTube, que sempre tira minhas dúvidas, é o Souza Pinturas. E a dica que ele deu para fazer o Carrara, eu até indico que vocês depois dêem um pulinho lá no canal dele, porque tem um vídeo completão. Para o desenho, né, dar uma impressão mais realista, após você aplicar os desenhos, né, esperar secar, vir dando de 1 a 2 demãos bem raspada. Porque quando você passar a mão, você realmente não vai sentir relevo nenhum. Feito isso, né, eu aguardei secar mais 4 horas. Eu só dei uma demão, e aí vim com a lixa, 400 d'água, passando na parede toda, tanto nos veios quanto nas partes brancas, e passando a mão, né, para sentir. E depois eu vim com a lixa 600 para tirar os arranhões. E também vocês podem utilizar uma 500 no segundo lixamento e no terceiro, para finalização, uma 800. Como eu não encontrei, aí eu utilizei uma 400 e uma 600. O namorato ele foi coletivo, porque até meu pai trabalhou, então eu coloquei ele para fazer o polimento. Eu já não tinha mais braço, foram 4 dias trabalhando na parede, né? Porque tem que esperar o tempo da secagem, tem que fazer a laminação. Eu não consegui gravar mais uma vez a laminação, mas no próximo eu prometo que vou gravar. E aí meu pai ele me ajudou, eu apliquei a cera de carnaúba, eu vou deixar aqui a foto da cera que eu comprei. E aí eu dei 2 demãos de cera, primeiro eu dei a primeira demão, utilizando a estopa. Preferi utilizar a estopa porque eu não tenho muita intimidade ainda com a desempenadeira. Então, para quem não tem muita intimidade, eu oriento que faça para não ficar excesso. E também fica muito bom o resultado. Então, optei pela estopa, né? E esperei secar 1 hora. Meu pai veio pulindo. E depois eu dei a segunda demão. Esperei secar mais 1 hora e meu pai veio polindo. Eu ia dar uma terceira demão, só que ele já tava cansado. E ficou assim, gente.